Olá, eu sou o professor Fagner Lima e esta é a primeira aula da disciplina de Segurança de Dados e Informações, com o tema Introdução à Segurança da Informação. Nesta aula nós vamos ver os principais conceitos relacionados à segurança da informação, os conceitos que servirão de base para todas as outras partes da segurança da informação. O primeiro conceito é o conceito daquilo que vai ser protegido, ou seja, o conceito de informação. A informação ela é um ativo da organização, ou seja, é algo de muito valor para a organização, de fundamental importância para o negócio. A informação atualmente é tratada como o bem mais precioso das empresas, porque a partir das informações elas podem tomar decisões de forma mais clara, mais precisa. E a informação ela é utilizada de diversas formas. Pode ser uma informação impressa, uma informação escrita, uma informação armazenada em computador ou em dispositivos removíveis, mídias removíveis. Vimos que a informação é um ativo da organização. E um ativo é algo com valor para a organização. E não temos apenas a informação como ativo. Os ativos eles são classificados em dois grupos, que são os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. O ativo tangível é aquele que nós podemos tocar, ou seja, é um ativo concreto. E como exemplo podemos citar os aplicativos, equipamentos, usuários, etc. Todos esses ativos eles têm valor para a organização. Os aplicativos, softwares em geral, nesse caso em mídias, como por exemplo em CD, os equipamentos, computadores e outros equipamentos utilizados pela empresa, os usuários, colaboradores que também têm valor para a organização. Todos esses são ativos tangíveis. Os intangíveis são aqueles ativos abstratos que nós não podemos tocar, como por exemplo a marca da empresa, a imagem, a confiabilidade, a credibilidade da empresa, são ativos intangíveis. Finalmente, o conceito de segurança da informação. A segurança da informação, ela visa proteger a informação, ou seja, proteger o bem mais precioso da organização contra vários tipos de ameaças. A segurança da informação ela busca garantir a continuidade do negócio, porque se uma informação for roubada, esse acontecimento ele pode até mesmo impedir a continuidade do negócio. E o mais importante é que a segurança da informação ela busca a minimização dos riscos. E por que minimização e não eliminação? Nesse caso, nós tratamos como minimização, pois não existe segurança 100%. É impossível chegar a um patamar de 100% de segurança. Por isso, a segurança da informação ela busca diminuir cada vez mais os riscos, porém sempre sabendo que não vai chegar a um patamar perfeito. E é justamente por isso que deve haver um monitoramento constante dos riscos. Fatores de impacto. O que é que vai impactar no grau de investimento em segurança da informação? Quais são os fatores que vão aumentar o custo de segurança da informação? Primeiro deles, o valor da informação. Quanto mais valiosa for uma informação, mais proteção ela deverá ter. Segundo ponto são as ameaças. Quanto mais ameaças uma informação
sofrer ou puder sofrer, mais ela deverá ser protegida. Terceiro ponto, as vulnerabilidades. Se houverem muitas vulnerabilidades a serem corrigidas em torno daquela informação, o grau de investimento também deve ser maior para que essas vulnerabilidades sejam corrigidas. E o quarto ponto é o impacto. Se a informação for roubada ou for perdida, qual será o impacto causado por esse acontecimento dentro da organização? Então, esses 4 fatores vão dizer claramente o quanto se deve proteger uma informação. Agora nós temos uma analogia para podermos entender alguns conceitos importantes da segurança da informação. A analogia vai ser feita com um assalto a uma residência. No assalto à residência, nós temos os ativos, coisas que têm valor dentro daquela residência, que são justamente os objetos existentes na casa. Por exemplo, os móveis, eletrodomésticos, entre outros objetos, todos aqueles que têm valor. Vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma brecha de segurança. Nesse caso, citamos como exemplo uma porta com fechadura simples, ou seja, uma fechadura que pode ser facilmente quebrada. Ameaça. Qual é a possível ameaça? Quais são as possíveis ameaças que podem ocorrer a essa residência? A possibilidade de arrombamento e assalto. A ameaça é aquilo que pode causar um impacto na organização. Nesse caso, um impacto na residência. E quais são os impactos? Se houver um arrombamento e o assalto, a perda de conforto e a necessidade de comprar tudo novo. E as contramedidas, aquilo que pode ser feito para evitar que a ameaça se concretize. Fechadura quádrupla, portas e janelas blindadas, alarme, cachorro, vigia, seguro. Isso aí vai aumentar a segurança e diminuir os riscos dentro da residência. Entretanto, nós sabemos que nesse caso também não haverá segurança 100%. Outro conceito é o conceito de ciclo de vida da informação. Esse conceito nos diz claramente que a informação ela tem o período em que ela será útil, ou seja, o período em que ela pode ser utilizada, em que ela vai ter realmente um claro valor para a organização. E o ciclo de vida é dividido em 4 partes. O primeiro é o manuseio, que é onde a informação é criada ou alterada, ou seja, é o pontapé inicial da informação. O segundo ponto é o armazenamento, que é quando a informação é retida, ela é guardada em algum local, seja ele em papel ou em mídia eletrônica. Terceiro é o transporte, é quando a informação é transportada, quando ela é enviada de um ponto para outro, através da comunicação entre 2 pontos. E o quarto ponto é o descarte, que é quando a informação ela deixa de ser útil, ela é inutilizada. E nesse ponto é válido destacar que muitas empresas grandes, principalmente de tecnologia, elas contratam serviços terceirizados especializados no descarte de informações. Porque quando uma informação vai para o lixo, ela pode não ter serventia para a organização que a descartou, mas pode ter serventia para algum concorrente. E existem sim pessoas, empresas que buscam informações no lixo de empresas concorrentes. Por isso, várias organizações contratam serviços especializados no descarte de informações. Temos também a perda da informação. Nesse caso, estamos dizendo que a informação ela pode simplesmente não ser roubada, mas sim perdida. E quando é que a informação ela é perdida? Ela pode ser perdida devido a problemas ambientais,
alguma catástrofe ambiental, um incêndio, por exemplo. Interrupção de serviços, por exemplo, queda de energia. Ataque de crackers, que são os hackers do mal, em outras palavras. Erros involuntários de usuários. Um usuário que, por exemplo, apagou um arquivo sem querer, destruiu uma informação sem querer. Treinamento inadequado, ou seja, usuários mal treinados, que não foram ensinados devidamente a manipular determinadas informações ou sistemas. Erro ou inexistência de cópias de dados, os famosos backups. Se a informação é perdida, ela pode ser recuperada através de um backup, mas se o backup não existir, então a informação não vai poder ser recuperada. Além da perda da informação, nós temos o roubo da informação. E o roubo da informação ele é dividido basicamente em dois grupos. O primeiro é a invasão de sistemas, que é quando um agente malicioso ele invade um sistema, ele toma posse de um sistema, e tomando posse desse sistema ele tem acesso a informações e rouba essas informações. Então ele entra dentro do sistema, ele toma posse do sistema. Já o segundo grupo é o phishing. Phishing, ele nos dá a ideia de pesca em inglês. E pesca nos remete ao conceito de isca. E é justamente isso que esse conceito nos traz. O phishing, ele é usado como isca para que o usuário forneça informações pessoais sem que saiba que essas informações estão sendo capturadas por um agente malicioso. Por exemplo, quando você recebe um e-mail de um banco, por exemplo, que pede para você acessar um link e informar uma nova senha, e aí você vai receber a solicitação para digitar sua agência, sua conta, sua senha antiga e sua nova senha. Entretanto, nesse caso, o e-mail que chegou na sua caixa de entrada é um e-mail falso, que vai lhe redirecionar para uma página do banco que é falsa e que vai única e exclusivamente roubar as suas informações. Só que nesse caso, você foi induzido a fornecer as suas informações e não houve invasão do sistema. E como é que nós podemos proteger a nossa informação? Como é que nós podemos nos proteger de roubos de informações e também de perda de informações? Alguns pontos são destacados. O primeiro é a prevenção, que nos traz o velho ditado: é melhor prevenir do que remediar. A prevenção para tomar as medidas antes que algo de ruim aconteça. Segundo ponto, desencorajamento, que é o ato de desencorajar o agente malicioso, aumentando a segurança a tal ponto que o agente malicioso considere aquela invasão, por exemplo, como algo sem futuro, como algo muito difícil. Temos também o monitoramento. Nós podemos montar uma bela estrutura de segurança, porém, como eu falei, não existe segurança 100%, e por isso deve acontecer um monitoramento permanente para verificar se as estruturas de segurança estão funcionando corretamente, se não surgiu alguma nova vulnerabilidade. Quarto ponto, detecção. É a capacidade do profissional de segurança detectar a presença de algum inimigo ou alguma atividade maliciosa, alguma atividade desconhecida dentro do sistema. Quinto ponto, a limitação, que é limitar ao máximo
a atividade dos usuários para que eles tenham acesso apenas àquilo que é necessário. Outro ponto, a reação, que é a capacidade do sistema, do profissional, reagir a determinado acontecimento, reagir a um ataque, por exemplo. Penúltimo ponto é a correção, que é a capacidade que ocorre após a reação, por exemplo. Na reação, é você tomar uma medida imediatamente. E a correção é o fato de, por exemplo, se uma vulnerabilidade foi explorada por um agente malicioso, o profissional de segurança, ele deve corrigir essa vulnerabilidade imediatamente. Então ele deve primeiro detectar a vulnerabilidade e em seguida corrigir imediatamente essa vulnerabilidade. E o último ponto é a recuperação, que é quando o sistema ele é, por exemplo, derrubado, ele é desligado. A recuperação ela trata de colocar o sistema de volta em funcionamento. Os riscos. Os riscos, eles podem acontecer em vários pontos. O primeiro risco considerável é o comportamento indevido de usuários. Esse é um risco grande, principalmente se os usuários forem mal treinados. Então os riscos, eles vão tratar basicamente da porcentagem que alguma coisa tem de acontecer. Então, quanto maior o risco, maior a porcentagem de acontecimento daquele ponto. Segundo ponto, problemas no ambiente. Problemas no ambiente também pode ser um risco grave. Então, na própria instalação da organização, deve haver um estudo daquele ambiente para saber quais são as possíveis catástrofes naturais que podem acontecer ali. Terceiro ponto, falhas na infraestrutura da empresa. Quarto ponto, indivíduos mal intencionados, indivíduos que querem prejudicar a organização. Quinto ponto, intempéries, que podem ser alagamentos, furacões, incêndios, etc. Causas naturais, catástrofes naturais. Finalmente, nós chegamos aos princípios básicos da segurança da informação, onde veremos os 5 princípios que norteiam a segurança da informação. Geralmente você pode encontrar apenas os 3 primeiros, que formam a sigla CID: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Porém, os autenticidade e irrevogabilidade são princípios que completam o sentido dos 3 primeiros. Irrevogabilidade também pode ser chamada de irretratabilidade e também de não repúdio. Então, qualquer um desses 3 termos vai referenciar o mesmo conceito. Primeiro princípio da confidencialidade, que diz que o acesso à informação deve ser feito apenas por pessoas autorizadas. Então, a informação é confidencial, deve ser confidencial, devendo ser acessada apenas por pessoas que têm autorização. Integridade. A integridade ela garante a veracidade da informação, ou seja, ela garante que a informação que foi enviada ela chegará em seu destino da mesma forma em que ela saiu da sua origem. Em outras palavras, a integridade garante que a informação ela não vai ser alterada no meio do caminho. Ou seja, ela chegará íntegra a seu destino. Terceiro conceito, terceiro princípio é a disponibilidade, que diz que a informação deve estar sempre disponível quando for solicitada por pessoas autorizadas. Nesse caso, nós estamos falando, em outras palavras, da ausência da burocracia.
em que sempre que uma pessoa autorizada precisar acessar aquela informação, ela deve estar sempre disponível. Quarto princípio, autenticidade. A autenticidade, ela garante a veracidade da fonte anunciada. Ela trata da autenticação, que é quando o autor daquela informação ou o emissor daquela informação, ele prova de fato que foi ele o responsável por aquele ato, por aquela informação. E o último princípio é o princípio da irrevogabilidade. O princípio da irrevogabilidade, ele trata da impossibilidade da negação de um ato. Ou seja, na autenticidade nós vimos que o autor da informação, ele prova que foi ele que criou aquela informação ou que enviou aquela informação. E a irrevogabilidade, ele trata de impossibilitar o autor de negar a autoria daquela informação. Pois bem, esta foi a nossa primeira aula da disciplina de Segurança de Dados e Informações. E muito obrigado por assistirem. Até a próxima.